Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens. Nós terminamos a série de mensagens baseadas na casa de expositivos na primeira carta aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, finalizamos. O capítulo 16 não é necessário porque são algumas instruções e tem outras coisas que são repetições daquilo que foi dito anteriormente. Mas é mais instrução e relatório no capítulo 16 de 1 aos Coríntios, né? Foi uma bênção na minha vida a exposição, tantas mensagens que eu trouxe para os irmãos durante a semana, eu ia estudando para trazer as mensagens, quanto as ministrações dos irmãos aqui. Glória a Deus por esta igreja, porque a palavra de Deus é muito rica aqui no nosso meio. Amém, meus amados? E a gente leva a palavra de Deus com seriedade, a gente não faz mercadoria da palavra de Deus, mercadoria de influência, de qualquer outra coisa. Nós pregamos e é isso. Amém, meus amados? Doa quem doer, agrade quem agradar. A palavra de Deus, para aquele que leva a mensagem, ele pode ser cheiro de vida ou cheiro de morte. A pessoa que é fiel à palavra de Deus, ele vai ser cheiro de vida ou cheiro de morte. Você sabia disso? Questionaram Paulo, né? Na segunda carta aos Coríntios, Paulo, ninguém mais está convertendo, os judeus não convertem mais com as suas pregações. Aí ele fala, sim, eu sou cheiro de morte para alguns. A palavra de Deus é coisa séria, meus amados. E hoje nós vamos começar a dar início a uma outra série de mensagens, mas vão ser mais temáticas, baseadas em teologia sistemática. Existem coisas, meus amados irmãos, que todo cristão deve dominar. Que todo cristão deve dominar. Doutrinas que devem estar na ponta da língua. E doutrinas estabelecidas, prontas daqui, acabou o questionamento, ou eu creio, ou eu não creio. Tá? Doutrinas centrais. E uma das doutrinas centrais que encontramos na Bíblia são as doutrinas sobre o nosso Deus. Ensinos ao longo das Escrituras sobre o nosso Deus. E vamos começar essa série de mensagens sobre os atributos de Deus. Atributos de Deus. É muito importante que a igreja tenha conhecimento e tenha domínio sobre as doutrinas, sobre os atributos de Deus. Amém, meus amados? Meu querido irmão, eu não sei se você foi alfabetizado, se você é semi-analfabeto, se você é pleno nessas coisas. São coisas que todos os cristãos devem dominar, independente se sabe ler ou não. Deve saber, deve estar na ponta da língua o que é e o que significa. Por quê? Você deve conhecer quem você está seguindo. Você deve conhecer quem é o seu Deus. Amém, meu querido? Existe uma música aí, Ninguém Explica a Deus, eu concordo com ela em parte, tem que tomar muito cuidado. Realmente Deus é infinito e vamos passar a eternidade toda o conhecendo. Glória a Deus. Vamos, realmente. Mas Deus se revelou. Deus se revelou. E nós sabemos que existe uma preguiça de estudar a Bíblia, de estudar sobre Deus, no meio da cristandade. As mensagens que mais fazem sucesso são as mensagens que têm a ver com os nossos desejos e ansiedades. Não é verdade? Né? A gente é doido para 5 maneiras de ser vitorioso, 3 maneiras de dominar suas emoções, essas porcarias que tem por aí, né? Que no final você fica vendo mensagem após mensagem, mas nunca muda. Né? A empolgação dura uma semana, um mês, não, agora eu descobri o livro, agora eu descobri a mensagem, agora eu descobri o pregador, e você fica ali sugando, e a vida passa. E a rotina vem. Mas se a gente está fundamentado em Cristo Jesus, seremos inabaláveis. Conhecimento sobre Deus, meu querido irmão, conhecimento sobre Jesus é maravilhoso. Durante a semana, quando eu estava estudando, direto a gente tem que parar e orar para glorificar.
Sabe, quando você para e pensa em cada atributo do Deus Altíssimo, você tem que parar e glorificar, meu querido irmão. Você tem que parar e exaltar o Deus Santo, porque Ele é o único. Não existe nenhum outro. E estamos numa época, meus amados irmãos, que muito se fala sobre Deus. Todo mundo está falando sobre Deus, até a Anitta. Muita gente está querendo dar lição de moral para os cristãos. Eu conheço Deus e vocês não. Não é isso? O Brasil é considerado um país cristão. Você sabia disso? Pelos sociólogos, pelas pessoas que estudam essas coisas, né? Religiões, filósofos, sociólogos. Essas ciências aí que estudam a humanidade, as pessoas e a cultura e o homem. É considerado um país cristão. Né? E existem coisas que estão, né, doutrinas que estão na boca do povo. Por exemplo, a maioria sabe que é Deus trino. A gente não entende direito, porque nós somos limitados, mas entendemos que são 3 pessoas, um ser, uma essência. Não é isso? Né? A maioria aí das pessoas entendem, né, sobre essas coisas aí. E a maioria, a grande parte vai falar, não, eu converso com Deus, eu falo com Ele. Deus é meu amigo. Né? Deus é amor. Né? E eu sou de Deus porque eu amo. Eu amo. E muito se tem falado sobre Deus aí. Tem falado, alguns atributos estão sendo destacados e outros atributos de Deus estão sendo deixados de lado. E quando a gente faz isso, meu querido irmão, nós criamos um ídolo. Né? Nós sabemos aí que aqui no Brasil, é muito falado que Jesus é amor. Jesus é amor. Né? Olha só como é que Jesus tratou a mulher adúltera. Né? É assim que Jesus vai te tratar. Esquece que Jesus falou, né? Vai, não peques mais. Né? Muito aí, eu tenho visto algo que está crescendo, ficando forte no meio da cristandade, e vocês devem ficar atentos, né? Devem ficar atentos, estão colocando Paulo contra Cristo, ou Cristo contra Paulo. Né? Isso está forte no meio da cristandade. Pastores que eram referência na década de 80 e 90, agora vai para o YouTube falar que, não, isso aqui que Paulo falou presta, agora isso aqui não, isso aqui é o Paulo homem falando. E, não, esse aqui não, eu não vejo isso aqui em Cristo. Cristo não falou nada disso. E esquece quando que foram escritas as cartas e quando que foram escritos os evangelhos. Né? Esquecem que, por exemplo, 2 pessoas que escreveram os evangelhos, porque eles querem falar sobre Jesus só através dos evangelhos, né? Não está nos evangelhos. Paulo falou isso aqui, mas não está nos evangelhos. Você vai ouvir por aí. Paulo falou, mas procura nos evangelhos. E esquece que 2 pessoas que escreveram os evangelhos foram discípulos de Paulo e escreveram depois as cartas de Paulo. Como assim? Cristo está contra Paulo? Você sabia que existe isso, meu querido irmão? Às vezes você fica aqui na nossa bolha aqui, né? A bolha aqui, o máximo que você conhece é um pregador, alguém de fora. Mas, meu querido irmão, se você não acompanha entre os líderes, entre as igrejas, né, meus amados, o fogo está queimando. Né, desculpa a expressão, mas o bicho está pegando. A coisa está feia. Tem muita gente falando sobre Deus, querendo ensinar a igreja, no estudo da Escritura, no estudo das coisas, no estudo do desenvolvimento da revelação de Deus, e pega o texto e tira fora do contexto e fala, Deus é isso, Deus é aquilo. Meus amados irmãos, o homem é um ser religioso. Nós somos religiosos por natureza. E a Bíblia deixa bem claro que desde o início nós queremos fazer um Deus segundo o nosso entendimento.
A gente pega uma coisinha que, não, esse aqui eu quero de Deus, esse aqui eu concordo com os crentes, agora esse aqui não, eu penso dessa forma. Está escrito lá em Romanos capítulo 1, Paulo falando de maneira geral do desenvolvimento da humanidade e desenvolvimento da idolatria. Paulo fala que a idolatria começa ao ignorar, ao rejeitar o conhecimento de Deus, ou seja, aquilo que Deus falou de si mesmo. Deus chega para o homem e fala de si mesmo, olha, eu sou assim, eu sou assim e quero assim. Aí o homem não aceita, começou lá com Eva e Adão. Nós vemos um episódio bem interessante, entre aspas, né, com Caim, né, Caim conversando com Deus. Caim chegou e cultuou a Deus. Aí Deus, não aceita este culto não. Aí Deus vai lá e conversa com Caim e fala, ó, se comporte bem, vou te aceitar, se você se comportar bem, cuidado com os desejos do seu coração. É um exemplo clássico de como o homem, ao lidar com o próprio Deus, sem intermediador, endurece o coração. Não quero você não, eu não quero você. Meus amados, ao apresentar o Evangelho, Paulo se tornava cheiro de morte para alguns. E dentro do Evangelho, temos a doutrina de Deus. Quem é Deus? Se você aceita, se você entende e tem como verdade o que Deus escreveu através dos seus santos homens nas Escrituras sobre Ele, aí sim você está trilhando no caminho correto. Mas se rejeitar algum atributo de Deus, um ídolo vai ser feito aí. O pessoal gosta muito do atributo de Deus, Ele é amor. Ele é amor, amém, meus amados? É o atributo que é mais destacado aí. Não é? Mas esquecemos que Deus também é justiça. A salvação é pela graça. Glória a Deus, igreja. Vamos lembrar disso logo mais. A salvação é pela graça. Mas ela não foi de graça. Jesus Cristo pagou um preço para o Pai. Glória a Deus, igreja. O Evangelho não é brincadeira. É uma boa notícia, glória a Deus. Mas no Evangelho temos a justiça, a graça, a misericórdia, a bondade, a paciência. Todos esses atributos de Deus. Paulo diz, se rejeitarmos o conhecimento de Deus, vamos fazer um Deus segundo os nossos desejos. Vamos dar glória, seja para imagens, seja para dinheiro, seja para um estilo de vida, qualquer outra coisa. Nós, amados, nós acreditamos, nós protestantes, este movimento aí que começou em 1516, por ali, minha memória está falhando, 1516, 1517, da reforma protestante, nós viemos deles, amém, meus amados? Nós acreditamos que a Bíblia é a única fonte de fé e prática, glória a Deus. E nós devemos fazer um esforço, meus amados, graças a Deus, porque tem homens letrados, homens que aprofundam, que estudaram grego, estudam as fontes, estudam sei lá o que, as cópias, estudam o hebraico, para tirar e traduzir para nós, e fazer comentários e tal, com fidelidade, e nunca um livro na história foi tão colocado em prova, a prova como este aqui. Eu fico bobo com esses professorzinhos aí que tem aí, né? Não estou generalizando não, viu, meus amados? Toma cuidado, porque às vezes a gente fala coisa, né, a pessoa entendeu, mas finge que não entende. Né? Que fala, que acredita nos escritos de Platão sobre Sócrates e fica ali fundamentado ali em Aristóteles e sei lá o que, de Diófanes, sei lá o que nem é questionado, que nunca não passou, nem a Bíblia passou por questionamentos, né, e provas centenas de milhares de vezes mais de qualquer um desses escritos antigos, seja de Homero, seja de
de Platão, seja de Aristóteles, qualquer um desses antigos aí, e o pessoal acredita naquilo ali como verdade e fica questionando este livro aqui, meu querido, que já foi colocado à prova e tem prevalecido ao longo dos séculos e séculos. Aqui está a nossa única fonte de verdade, da verdade sobre Deus. Somente aqui. Cuidado, meu querido, cuidado, porque o seu coração não revela a Deus. Cuidado. Ai, meu coração, eu penso que Deus é assim. Que bonito, meu pensamento. Isso aí, a Bíblia já deu diagnóstico sobre o coração. Hã? O que a Bíblia fala sobre o coração? Hã? A verdade vem do nosso coração? Não, meu querido, a verdade de Deus, ela é revelada. Amém, meus amados? Ela é revelada. E são verdades que confrontam o homem, que falam o que o homem não quer ouvir. Seria tão mais fácil se Deus fosse segundo o meu coração, meus ideais, aquilo que eu acredito, meu julgamento, misericórdia. Seria um Deus totalmente injusto. Mas Deus, o verdadeiro Deus, não é produto de uma loucura coletiva e nem individual. Ele se revelou aos homens ao longo do tempo. E homens escreveram, e temos aqui registrado para nós. Daqui tiramos o nosso conhecimento sobre Deus, sobre a vida e sobre o homem. Glória a Deus, igreja. E essa série de mensagens tem como objetivo, meu querido irmão, melhorar as nossas orações. Sabe, eu não sei você, mas assim, eu cresci aqui no Evangelho, e às vezes a gente se engana. E a gente ora de maneira superficial, como se Deus não fosse onisciente e penetrasse lá no profundo do nosso coração. Nós vamos estudar sobre a onisciência de Deus semana que vem. Glória a Deus, igreja. Onisciência, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Semana que vem vamos estudar sobre isso. Né, pastora Marilene? De manhã e de tarde, tá? De manhã e de noite. Mas hoje vamos estudar sobre outros atributos, né, para fortalecer a nossa oração, para melhorar o nosso louvor, e para termos como responder de uma maneira mais exata ao mundo que está adaptando Deus segundo a própria conveniência e os seus próprios desejos. Glória a Deus, igreja! Vamos para a batalha? Vamos nos preparar, meus amados irmãos? E o que é um atributo? Um atributo, não vou fazer o desafio de amanhã, que eu fiz de manhã, porque eu falei que respondesse ia dar um açaí. Não vou fazer porque está perigoso eu ter que pagar um açaí. Um atributo é uma qualidade, uma característica. De uma maneira bem popular, né? O atributo é uma qualidade de uma pessoa, uma característica. Glória a Deus, igreja. E quais são as características, qualidades de Deus? O que Deus tem? Homens estudaram exaustivamente as Escrituras para, vamos ver aqui, vamos sistematizar aqui. Vamos aqui colocar em uma frase tudo que Deus é. Colocar aqui um pequeno texto aqui, tudo que Deus é. E hoje, estudando as confissões de fé, eu vejo que algumas coisas ficaram de fora. Mas as confissões são maravilhosas. Tem muito poder em cada frase aqui, em cada palavra, é poder demais. Sabe? Você já estudou exaustivamente e foi escrevendo aquilo que você foi entendendo ao longo das Escrituras, quando você estudou o que Deus é? Uma turma de homens, com conhecimento profundo, estudaram. Temos aqui a confissão de Westminster. Olha que maravilhoso, meu querido irmão. Olha o que diz a confissão de Westminster, dos nossos irmãos reformados.
há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, é misericordioso, é longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Glória a Deus, igreja. Tem poder demais aqui, meu querido irmão. Essa semana foi uma semana de renovação, meu querido. Foi uma semana de glória a Deus alto. Foi maravilhoso. Olha a confissão batista, que é a nossa confissão, olha. É uma bênção também. Vamos falar da nossa confissão aqui, parece muito. O único Deus vivo e verdadeiro é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. É onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com o seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Por isso, a Ele devemos todo o amor, culto e obediência. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Glória a Deus. Que maravilha, meu querido. Isso é maravilhoso, meu querido. Isso aqui, meu querido, é combustível para orar. Que maravilha. Nós estamos seguros, meus amados. Nós estamos seguros. Estamos nas mãos do Altíssimo. Não somos nada, mas Jesus Cristo é tudo. Eu coloco a confiança em Jesus. E você, meu querido? Não tem que confiar nas próprias obras, no próprio entendimento. Tudo isso cai diante de Cristo. Tudo isso é lixo diante de Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele nos dá acesso ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso. E hoje eu quero falar de alguns atributos. Deus é Espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Para aqueles que estudam teologia, você sabia que você é um teólogo? A questão é, você é um bom teólogo? Você é um teólogo, sabia? Não adianta, esses teólogos, isso aí é vaidade, meu querido, isso é farisaísmo inverso. Tem um farisaísmo daquele que conhece, tem farisaísmo daquele que é ignorante. Você sabia disso? Os dois têm algo em comum, acha que é melhor do que o outro. Um acha que é melhor porque é ignorante, não é estudioso, o outro, não sou igual a esse estudioso. O outro acha que é bom, eu sou estudioso. É vaidade da mesma forma. E é de concordância, os teólogos, a maioria dos teólogos concordam com a seguinte divisão dentre os atributos de Deus. Existem os atributos, as qualidades de Deus, que Ele compartilha com a gente, amém? Sede santos porque eu? Nós devemos amar porque Ele? Devemos buscar a justiça porque Ele é justo. Existem atributos que são comunicáveis. Esses são os comunicáveis. E os incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis é só Deus que é, meu querido. Mais ninguém, nem anjo, nem um ser mais poderoso criado. Você sabia que a gente é menos, nós, os humanos, somos menos poderosos que os anjos, sabia disso? Eles são um pouquinho maior do que a gente. Está escrito lá em Hebreus, foste feito um pouco menor que os anjos. Está falando de Jesus quando Ele se tornou homem.
Nós somos um pouquinho menor que os anjos, mas os anjos são mais poderosos que nós. Nenhum ser chega perto de Deus. Existem coisas que só Deus é. Deus é espírito, pessoal, é uma coisa que nós somos também. Amém, meus queridos? Deus é uma pessoa, eu também sou. E Ele, quando a Bíblia fala que Ele é espírito, nós temos espírito, amém, meus queridos? Nós temos, mas estamos aqui no mundo físico. Quando a Bíblia diz que Ele é espírito, diz o seguinte, que Ele não tem corpo. Eu sei, meus amados, que você já leu no Antigo Testamento de Deus se manifestando. Ele se manifestou de maneira corpórea. O mais certo que foi Jesus Cristo, que se manifestou para Abraão, para Jacó, para Josué, para Moisés. Os teólogos concordam que quando você lê no Antigo Testamento o anjo do Senhor, um anjo, mas o anjo do Senhor, o pessoal concorda, só pode ser Jesus Cristo. Só pode ser Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. E ele se manifestou várias vezes ao longo da história. Glória a Deus, igreja. Você vai encontrar também na Bíblia visões. Isaías teve visão do Deus assentado no alto e sublime trono. Mas tudo isso aí, meu querido irmão, foi uma adaptação. Tudo isso aí foi Deus se fazendo de forma que o homem vai entender e compreender. Mas Deus, pastor, então não era Deus não, era Deus sim, meu querido, Deus estava lá, Deus. Mas ele estava se manifestando daquela maneira. Glória a Deus, igreja. Mas Deus, na sua essência, Ele é espírito, não tem corpo. Amém, meus amados? Deus é espírito e é uma pessoa. Está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que esse versículo diz para a gente? Que Deus não faz parte da matéria. Deus criou a matéria. Glória a Deus, igreja. Não existe, meu querido irmão, não existe algo antes de Deus. Não vou entrar nisso agora não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que Deus, Ele é espírito na sua essência, e tudo que foi criado depois, seja para os anjos, dimensões para os anjos, essa dimensão que temos aqui para nós, a dimensão física, do tempo e espaço, Deus, na sua essência, não é nada disso aí. Tá bom, meu querido irmão? Glória a Deus, igreja. João capítulo 4, versículo 24. Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, e a mulher samaritana fala o seguinte, é em Samaria e em Jerusalém. Por que ela pergunta isso? Porque existia 2 templos naquela época. Os samaritanos se dividiram no reinado. Os samaritanos são resultado da divisão que ocorreu do povo de Israel ali, do reinado de Roboão, filho de Salomão. Israel se dividiu, ficou Judá e Benjamim no sul, e as outras tribos lá no norte. E lá eles fizeram um templo. Está com sono, né, meu querido? Quem fez bocejou, eu ouvi daqui. E aí, Jeroboão, para não deixar o povo adorar a Deus lá em Jerusalém, porque ficava lá em Judá, construiu um templo. Aí a mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é o verdadeiro lugar de adoração? Aí Jesus responde isso e acaba dando outra informação. Olha, a verdade vem dos judeus, ou seja, o verdadeiro lugar de culto é em Jerusalém. Mas virá o tempo, e já está chegando,
que os verdadeiros adoradores, o quê? Por quê? Por quê? Deus é Espírito. Glória a Deus, igreja. Deus é Espírito na sua essência, meu irmão. E é uma pessoa. Contudo, meu querido irmão, temos comunhão com Ele, glória a Deus, e o veremos face a face. Sabe por quê? Você vai ver Jesus face a face? Ó, vai ver Deus face a face? Acabei de falar, né? Respondi sem querer. Por que você vai ver Deus face a face? Hã? Porque você vai ver Jesus. Quem vai ver Jesus? Aí você pergunta, né? Teve gente meio que decepcionada. Peraí, mas eu não vou ver o Pai, não, meu querido. O Pai, a percepção sobre o Pai vai ser muito além do que a visão. Tá? Os sentidos servem para este plano aqui, meu querido. Visão, olfato, audição, paladar, tato. É para esta dimensão física aqui. Mas pode ter certeza que Deus vai se revelar de uma maneira maravilhosa para a sua vida, se você permanecer fiel a Jesus Cristo. E vai ser algo além da visão. Amém, meu querido irmão? Ver com os olhos, Jesus Cristo. Percepção, que vai além da visão, pode ter certeza que você vai perceber o Pai. Quem vai estar lá naquele dia? É, meu querido irmão, Deus também é eterno. Isso tem a ver com o tempo. Quando eu era pequenininho, ficava perguntando à dona Nilma, mamãe, quem é o Pai de Deus? Quem criou Deus? Aí a mamãe falava, ninguém criou Deus. E isto não descia na minha cabeça e não desce hoje também não. Ninguém criou Deus, meu querido irmão. Porque estamos numa dimensão que as coisas têm início, não é verdade? Mas Deus não teve início, e eternidade tem a ver que Ele não teve início, e nem o quê? Nem fim. O nosso Deus não teve um início. Meus amados irmãos, isso é maravilhoso demais. Eu estava vendo o debate entre um agnóstico, um ateu e um cristão. Estava debatendo. Aí o ateu e o agnóstico, os dois juntaram contra o cristão. Porque o agnóstico é quase ateu. Ele não fala que Deus existe, nem que ele não existe. Só fala o seguinte, o agnóstico vai falar o seguinte, a gente não pode falar se Deus existe ou se não existe. Ele rejeita qualquer revelação. A Bíblia para ele, não, esse foi o homem que escreveu. Se Deus existe, a gente não pode conhecê-lo. E os dois se juntaram contra o cristão, e aí o cristão falando que Deus é a causa não causada, que o universo tem uma causa, e que Deus é a causa do universo. Aí o ateu falou o seguinte, sabe por que eu não consigo crer em Deus? Porque vocês querem explicar algo tão complexo como o universo, com um ser mais complexo ainda, né? Para o ateu isso vai fazer sentido. Está vendo? O universo já é complexo. E ainda vem falar que um ser mais complexo ainda criou o universo, o motivo dele duvidar é o motivo de eu crer. Né? Mas não posso fazer nada, por isso que para essas pessoas a gente não pode fazer nada, meu querido. O motivo dele duvidar é justamente o motivo que me faz crer. O universo, para mim, o universo manifesta a glória de Deus, e quanto mais a ciência descobre que o universo é gigantesco, que ele tem uma grande duração, aí eu mais glorifico a Deus, porque Ele que criou isso aí. Glória a Deus, igreja. Para aquele que crê, o universo manifesta, meu querido irmão. E o universo, no mínimo, meu querido, a própria ciência, a ciência séria, deve colocar um ponto de interrogação do tamanho do próprio universo na cabeça do ateu. Ou do agnóstico. Meu querido irmão, e se Deus é eterno, não tem princípio e fim, Ele não está sujeito ao tempo. Tem uma outra coisa muito interessante. A percepção de Deus sobre o tempo é diferente. Ele percebe o nosso tempo, mas Ele não está no nosso tempo.
nós temos momentos, nós temos passado o quê? E futuro. Futuro está na mão de Deus, viu? Sabia disso, meu querido irmão? Você não tem futuro, não. Deus está permitindo. Mais um segundo para ele aqui, mais uma hora, mais alguns anos. Eu tenho presente e passado. Eu estou aqui agora e tem minha história aí para trás. Agora o futuro, meu querido, está na mão dele. O passado ele já me deu, o presente ele está me dando. Futuro, pode ser que ele me dê. Hã? Então, mas é verdade, nós temos momentos, mas Deus não tem momentos. Quando Pedro diz que 1000 anos para ele como o dia, e um dia como 1000 anos, sabe o que Pedro está querendo dizer? Quem já leu isso na segunda carta de Pedro? Hã? Pedro está falando o seguinte, que a percepção de Deus sobre o tempo, da nossa dimensão, Deus está fora da nossa dimensão. Deus não é matéria. O tempo depende da matéria. Você sabia disso? Você sabia que o tempo depende da matéria? Deus já permitiu que o homem descobrisse, né? O homem descobriu isso aí, Deus permitiu. O tempo aqui na Terra, para quem está pisando aqui, passa de um jeito. Para o cara que está lá na estação espacial é outro. Se o ser humano chegar perto do Sol, vai ser outra percepção. E se for de um buraco negro, meu querido, vai ser outra totalmente diferente. O tempo vai passar mais lento, onde a gravidade é mais forte. Você sabia disso? O tempo aqui é relativo. Foi Einstein. Não sabe não? Foi Einstein, né? Teoria da relatividade, é isso mesmo? Pois é, o tempo é relativo. Isso aqui deve saber, foi Einstein, né? Isso aí. O tempo é relativo, meu querido irmão, já foi provado que o tempo é relativo. Mas quando Pedro diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, significa o seguinte, que 1000 anos para ele não é nada. 1000 anos para ele não é nada. Ele é eterno, glória a Deus, igreja. Ele não é matéria, ele criou a matéria e o tempo depende da matéria. Mas ele, quando diz que um dia é como 1000 anos, significa que ele percebe e conhece todas as coisas em cada milésimo de segundo, na menor divisão de tempo que existe no universo. Ele percebe tudo, e tudo não é nada para ele. Glória a Deus, igreja! Estamos seguros? Você está seguro com este Deus, meu querido irmão? Você está seguro? Eu estou seguro, eu estou me sentindo empoderado aqui. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, porventura nos dará com ele todas as coisas? Estou seguro, meu querido. Olha o que o salmista diz, Salmo 90, versículo 1 ao 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Glória a Deus, igreja. Olha o que Paulo diz sobre Jesus, lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Tem muita informação aqui, inclusive a eternidade de Cristo. Tem muita informação neste versículo aqui, meu querido irmão. Colossenses 1, versículo 16. Estou na NVI, está botando aí? Pois nele, Cristo Jesus, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, Deus é eterno, Deus percebe o tempo, o nosso tempo de outra forma, e a seguinte forma: você sabia que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro já estão na frente de Deus? Deus já está lá.
Você sabia que, por enquanto, estamos aqui lutando, mas que Deus, Ele percebe, Ele está... É difícil usar verbo aqui, estamos falando de Deus. Deus já está desfrutando da comunhão plena que teremos com Ele quando formos glorificados. Glória a Deus, igreja. Deus já está lá, meu querido. Deus já está lá, em todos os nossos momentos, já está ciente de tudo. Também a queda, todos os segundos que existiram, desde o início dos tempos, convivência dele com Adão, com Eva, com Caim, Abel, com Melquisedeque. Melquisedeque não, como é que chama? Matusalém. Os dois começam com M. Com Noé, todos os momentos estão diante dele e ele tem acesso a todos estes momentos, porque o tempo para ele é diferente, a percepção dele é diferente. Ele não está sujeito ao tempo, glória a Deus, igreja, mas a percepção dele é diferente, é algo infinito, glorioso, vai além da nossa imaginação e a nossa capacidade. Amém, meus amados? Contudo, ele interage com a gente. Ele interage na história. Ele entra na história. Ele sabe que nós temos momentos. Ele entra na nossa dimensão. Por quê? Ele entra na nossa dimensão. Ele criou ela, meu querido. E ele faz o que quiser. Vai costurando no universo e em todas as dimensões que foram criadas por ele. Deus é infinito. E tem duas coisas aqui para falar sobre infinito. Tem a ver com espaço. E tem a ver com o tamanho de Deus, no que diz respeito aos seus atributos. Meu querido irmão, eu sei que a gente leu na Bíblia, sentado está o Senhor no sublime trono, e as árvores, suas vestes, enchiam um templo. Disse para vocês, biblicamente, isto é uma visão, uma forma de Deus se comunicar com o homem, mostrando que ele tem autoridade, que ele tem poder, de forma que o homem vai compreender. Amém, meus amados? E nisso ele se apresenta como homem, ele dá visões dele, ele se apresenta como anjo, o anjo do Senhor, né? Mas há um questionamento entre os cristãos se existe uma dimensão onde a matéria e o mundo espiritual se misturam de tal forma, e se misturam mais do que esta era aqui, que essa dimensão nossa aqui, porque nós, apesar de estarmos aqui na matéria, nós também temos acesso ao mundo espiritual, bem limitado, mas temos acesso. Temos interação. Amém, meus amados? Temos uma interação. E há um questionamento aí, onde que os anjos estão? Nós sabemos que teve guerra entre anjos, né? Ali no livro de Daniel, Gabriel, né? Custou trazer a mensagem para Daniel, porque o anjo Gabriel, né? Porque tinha uma turma lá de anjos caídos, lutando, impedindo a passagem dele, e aí veio o príncipe do exército de Deus, alguns falam que é Miguel, veio e é Miguel que está escrito lá? Lá está escrito Miguel? Está falhando a memória. Veio alguém, acho que foi Miguel mesmo, veio interveio, aí Gabriel conseguiu ter acesso a Daniel. Mistério, meu querido. Mistério. Vamos ficar por aqui. Quem passa disso aqui começa a especular e criar heresia. Amém, igreja? Mas se existe outra dimensão, outro tipo de interação, outro tipo de guerra, não sei como, isto não contém, esta dimensão não contém Deus. Vocês estão entendendo? Não existe algo em outra dimensão parecida com o espaço, ou algo similar ao nosso espaço, ou algo parecido. É difícil explicar, é difícil falar. Mas nada pode conter Deus. Não existe
Deus não percebe, aqui, né, tem algo maior do que eu aqui. Tem algo maior. Eu estou aqui no mundo físico e tem algo maior do que eu. O que é maior do que eu? O espaço. E quando eu olho para o espaço, sei que eu sou minúsculo. Né? Quando eu olho para o universo, estudo, sei que sou minúsculo. Deus não tem algo que contém, que não, algo que é maior do que Ele. Meu querido irmão, Deus é infinito e preenche todas as coisas. Glória a Deus, igreja. Qualquer tipo de percepção, e aqui a mente já começa a falhar. Não tem palavras para descrever isso. A dimensão que os anjos, onde os anjos têm a dinâmica deles, essa dimensão não pode conter Deus também não, meu querido. Deus criou esta dimensão. Glória a Deus, igreja. São espíritos, ok, mas são espíritos criados. Deus é o espírito que criou os espíritos e que criou toda forma de interação, toda forma de comunicação, e nada pode conter Deus. Ele é infinito. Olha o que Salomão diz. Salomão, quando construiu o templo para Deus, olha o que ele diz lá, está lá em 1 Reis. Reis é livro, não é carta, então é 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Olha o que Salomão disse. Olha a percepção que ele teve, meu querido. Mas será possível que Deus habite na terra? Na terra, hein? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Quando ele fala que os mais altos céus, você sabe o que ele está falando aqui? Hã? Quem já estudou a cultura judaica, o entendimento judaico sobre o céu, sabe que ele está falando aqui da habitação dos anjos. Meu querido, nada pode conter o tamanho do nosso Deus. Glória a Deus, igreja. Você está seguro? Contudo, meu querido, Ele habita nos que creem no nome de Jesus Cristo. Deus é transcendente. Está vendo como é que Deus é imenso? Transcende tudo. Mas Ele também é imanente. Jesus Cristo disse lá em João: se vocês me obedecerem, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos até você e faremos morada. Glória a Deus, igreja. E Ele habita em nós. Paulo diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Mistério, meu querido. Mistério. Deus é imutável, meu querido. E o que significa isso? Deus é imutável. Significa que Ele não muda. E isso é muito importante para nós. É muito importante por causa das heresias que estão surgindo por aí. Olha, nós chegamos à conclusão que o Brasil é um país cristão. Falar que Deus é espírito pessoal, as pessoas aí fora vão ter dificuldade com isso não. Falar que Ele é eterno, vai ter dificuldade em aceitar, em entender, vai. Tudo isso aqui é difícil entender. Vamos passar a eternidade toda, o resto, toda a eternidade restante, tentando entender essas coisas e glorificando a Deus, porque vamos conhecer Ele e vamos glorificá-lo. Amém, meus queridos? Mas falar sobre a imutabilidade de Deus, até no meio dos cristãos é meio difícil, porque muito cristão acha que tem o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Que Deus salvava de uma maneira no Antigo Testamento e salva de outro no Novo Testamento. Que Deus do Antigo Testamento era mais irado, que agora Ele é amor. Meus amados, quantos debates eu vi essa semana, vídeos, livros eu li. E isso aqui, meus amados, pessoas
estou atacando isso. Tem uma turma que fala que Deus está aprendendo. Isso se chama teísmo aberto, teologia relacional. Deus está aprendendo. E Deus está vendo, se relacionando como, está vendo como é que o homem é limitado. Né? E aí ele está aprendendo a ser mais amoroso, mais paciente. Até parece que ele não foi paciente lá no Éden. Hã? Até parece que ele não matou um animal para fazer vestes, para tampar a vergonha do homem. Meu querido? Teve alguma era da humanidade que Deus não salvou pela graça dele? Teve alguma era da humanidade que Deus não fez questão de falar que ele é justo e que nele não há nenhuma sombra de impureza? Por causa de um pecado, todos os homens morreram. Um pecado. Olha só a santidade de Deus, meu querido irmão. Deus é imutável. E o que isso significa? Significa, meus amados irmãos, que nos atributos dele, sejam os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Vou falar os atributos de Deus, quase todos aqui. Deus é Espírito eterno, imutável, soberano, sábio. Glória a Deus! Ele é independente, Deus não precisa da gente. Tem uma série na Netflix aí, ó. Depois você vê lá, o idiota de Deus, uma coisa assim. Deus está guerreando com Satanás e está perdendo para Satanás, porque os seres humanos estão adorando a Deus de forma errada, segundo a série. Né? Aí Deus, uma mulher, né, veio falar com o homem. Escolhe um homem, né, para se manifestar, né? E ele fala, vai lá e pregue para todo mundo, que todo mundo está certo. Que não existe só um caminho, mas que todos estão certos. E por causa dessa guerra que está vindo entre vocês aí, essa competição de ver quem está certo e errado, eu estou ficando mais fraco. E a guerra com Satanás, não é nem com Satanás, é com Lúcifer, porque existe 3 na série. Satanás, que é o maioral, Lúcifer, que é o maioral, Satanás, que é o terceiro, e o Beelzebu, que é o segundo. E Beelzebu e Satanás ficam brigando para ver quem vai ser o segundo. E Deus está fraquinho, porque os seres humanos não estão adorando Ele da forma correta. Até parece que Deus precisa das minhas orações, até parece que Deus precisa do meu louvor, até parece que Deus é aquele, né, o Deus do vulcão lá, né, deixa eu jogar um sacrifício aqui, porque Deus precisa disso aqui. Meu querido, Deus é independente. Outros atributos de Deus: onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, igreja. Outros atributos de Deus: santo, justo, misericordioso, amoroso, gracioso, paciente, e assim vai. Glória a Deus. Em nenhuma destas coisas Deus vai mudar. Deus não pode ser mais justo e nem menos justo. Deus não pode ser mais bom nem menos bom. Deus não pode ser mais santo e menos santo. Meu querido irmão, nós planejamos as coisas. Nós pensamos, o que eu faço? Será que vai dar certo? Deus não precisa disso. Ele não faz isso. Ele é perfeito. Glória a Deus, igreja. Ele é perfeito. Ele não fica, o que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Isso é para o homem, meu querido. Deus, Ele vai além, Ele é perfeito. E Ele não vai mudar. Não está aprendendo, Ele já sabe de todas as coisas. Ele é a sabedoria sai dele. Ele fala o que é sábio e o que não é. Ele fala o que é justo e o que não é. Ele é o padrão de tudo. Glória a Deus, igreja. E nisso Ele nunca vai mudar. Contudo, ao entrar na história, ao entrar na nossa dimensão que envolve tempo e espaço, na qual o nosso entendimento é muito limitado, Deus, ao interagir com o homem precisou usar palavras para descrever algumas ações de Deus. Por exemplo, está escrito que Deus se arrepende. Mas vocês devem entender, meu querido, que arrependimento de Deus não é o mesmo do nosso não, meu querido irmão. Cuidado. Deus fica, nossa, eu fiz tudo errado.
Não é isso não, meu querido. Arrependimento significa que Deus mudou de decisão. E a Bíblia diz que Ele muda de decisão de acordo com a oração e a sua interação com o homem. E aí, meu querido, está na parte que Deus interage com o homem. Ele chegou para o rei Ezequias e falou: você vai morrer. Ezequias mesmo, né? Aí Ezequias foi lá e orou: oh Deus, não quer morrer agora não. Então tá bom, mais 15 anos para você. Glória a Deus, meu querido irmão. Amém? Tem outra parte também. Deus falando para Moisés: vai lá. Você agora vai ser pai de uma nação, você vai ser o novo patriarca agora. Eu vou eliminar todo o povo de Israel. Né? E de ti farei uma grande nação. Ou seja, então teríamos aqui 5 patriarcas, entre aspas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José considerado um patriarca por muitos, né? E, né, teríamos um 5º patriarca, Moisés. Né? Aí Moisés ora: oh Deus, faço não. Que dirão as outras nações? Tem misericórdia deste povo? Aí Deus fala: tá bom, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então, na sua interação com o homem, Deus, Ele precisa se adaptar, porque senão, meu querido irmão, a cabeça explode. Cabeça explode. Nós não aguentamos, não temos a capacidade de entender Deus. Conseguimos meio que tatear assim, não, é difícil achar palavras aqui. Meus amados, temos um pequenino acesso ao entendimento sobre quem é Deus. Glória a Deus, igreja. Mas Ele, na sua essência, nunca vai mudar. Isso é muito importante que vocês entendam. Que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje, e será eternamente. E se você, meu querido irmão, vai ver o que Jesus Cristo fazia no Antigo Testamento. Isso é muito importante, porque estão tirando os atributos de Cristo, estão tirando a justiça dEle. Jesus Cristo é justo, meu querido irmão. Ele não tolera a injustiça. Ele ama o pecador, mas não tolera a injustiça. E para o pecador ele diz: olha, venha como estás, mas não permaneça desse jeito. Isso é muito importante, meu querido irmão, porque a Anitta está falando de Deus, a DJ Todinho está falando de Deus, tem um montão de pastor que caiu da fé que está falando de Deus, e distorcendo a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, destacando apenas que Ele é amor. Não, meu querido, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Com Adão Ele teve um plano, uma interação, faz isso. Com Noé Ele teve uma outra interação, faz isso. Com Abraão Ele teve uma outra interação, faz isso aí, Abraão. Com Moisés, uma outra interação. Moisés ensina o povo de Israel isso. E com Jesus Cristo, meu querido, nós temos agora a plenitude da revelação. A interação final, a forma final de salvação. Tudo que veio antes apontava para Ele. A arca apontava para Cristo. O sacrifício de Abel, de Melquisedeque, não, Matusalém, de Noé, apontavam para Cristo. Os sacrifícios de Moisés apontavam para Cristo. Agora Cristo veio. Justiça de Deus. Glória a Deus, igreja. E Deus continua falando para o pecador. Ele vai continuar comendo com as prostitutas. Vai continuar comendo com os publicanos para evangelizar, para salvar aquele que está perdido. Não para ter comunhão, no sentido de irmandade. Porque comunhão é só para aquele que o recebe como Salvador e Senhor. Glória a Deus, igreja. Continua chamando. Venham.
os religiosos, aqueles que achavam que não precisavam de cura, vocês estão doentes, só não estão vendo. Vocês são miseráveis, vocês são filhos do diabo, disse Jesus para os religiosos judeus. Vocês são filhos do diabo, o diabo é o pai de vocês. João capítulo 8. Continua chamando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E o Espírito Santo continua agindo na humanidade, convencendo o homem do pecado. Você é pecador. Da justiça, Deus é a justiça. E do juízo, Deus vai julgar os homens segundo as suas obras. Escapem da ira vindoura. Salve-se dessa geração perversa. Invoque o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Mas não. Querem apagar isso. Querem apagar a justiça, o juízo de Deus. Não, Jesus vai salvar todo mundo. Ele é amor. Cuidado, meu querido irmão. Cuidado. Estão pegando um atributo de Deus, destacando ele e mudando o outro. Em todas as eras, a justiça de Deus prevaleceu. Em todas as eras. Aí eles pegam alguns mandamentos temporários para a nação de Israel sobre usos e costumes que tem mais a ver com as nações da época, para que Israel fosse separado das outras nações, e falam, está vendo? Deus mudou. Não, meu querido irmão, não mudou. Estude direitinho, não caia nessa falácia não, meu querido. Estude, estude, estude. Leia, está claro. E aí, se você for ignorante, você é calado por um argumento fraco e pequeno como esse. Para entender, tem que estudar. Meus amados, as pessoas falam de Deus de maneira superficial. Chega a uma conclusão superficial, não meditam, não estudam e gostam de falar de Deus. Romanos capítulo 1, o coração vai inventando o próprio Deus. Lê alguma coisinha, tira uma conclusão, vai na base do achismo e faz uma doutrina para si que leva para a perdição. Cuidado, igreja, Deus é imutável. Salmo 102. Salmo 102, versículo 25 e 28. No princípio firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas, tu os trocarás e serão jogados fora, mas tu permaneces o mesmo. Os teus dias jamais terão fim. Os filhos dos teus servos terão uma habitação. Olha, está falando de nós, meus amados. Os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Estavam questionando sobre o caráter de Deus. Aí Tiago responde, você acha que Deus tenta? Não se engane, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Glória a Deus, igreja. Eu estou seguro, porque Deus não é homem que fica mudando toda hora. Aliás, Ele não vai mudar em nenhum momento. Pode confiar nas promessas dEle, meu querido. Pode confiar, porque Ele não volta atrás. Ele vai mudar de decisão se por acaso a gente mudar alguma coisa na sua interação com a humanidade, né? Ele pode falar alguma coisa e depois vou mudar isso aqui. Ele pode fazer isso na sua interação dele com a humanidade. Mas, meu querido, uma coisa é certa: quem invoca o nome de Jesus Cristo para salvação, para ser o Senhor da sua vida, pode ficar tranquilo, ainda que morra, viverá. Ele continua o mesmo. Contudo, Ele está trabalhando para que nós possamos mudar, segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus, para o louvor da sua graça, para o louvor da sua glória.
algumas aplicações aqui rapidamente. Meu querido, cuidado. Não faça para você uma imagem para adorar. Pastor, mas eu não tenho imagem. Cuidado, meu querido irmão. Eu pessoalmente, meu querido, eu estudo a Bíblia, leio e releio e oro, Pai, vê se há em mim algum caminho mau. E eu tenho entendimento, tenho que fazer isso até o fim da minha vida, porque eu sou idólatra por natureza. Eu sou idólatra por natureza, todos vocês são também. A Bíblia diz isso. Nós somos idólatras. Com o passar do tempo, com o dia a dia, nós vamos criando o nosso próprio Deus, vamos mudando a glória de Deus segundo os nossos desejos e a nossa conveniência. Vamos mudando todos os atributos e vamos adaptando segundo os nossos desejos e conveniências. Meu querido, que o Senhor sonde o seu coração, que Ele revele todo o caminho mau e que Ele te guie pelo caminho correto. Não faça nenhuma imagem, não permita que nada ocupe o lugar do Altíssimo. Meu querido, falamos de tantas coisas que vão além, é grande demais para nós, qualquer uma dessas coisas, qualquer um desses atributos. Meu querido irmão, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Deus Trino, ao Deus Todo-Poderoso. Meu querido irmão, está vendo como é que Deus é grande? Não tome o nome dele em vão. Crente está fazendo piada com o nome de Deus. Cuidado, meu querido irmão. Sabe, tomar em vão também tem a ver com idolatria, tem a ver com uma distorção, né? Tem várias aplicações aqui, tomar o nome de Deus em vão. O próprio fato de falar o nome dele em vão, em meio de coisas que não deve ser falado, né? Já vi crente fazer piada com o nome de Deus, meu querido irmão. Colocar o nome de Deus no meio de coisa ruim, né? E tratar Deus de maneira leviana também é tomar o nome de Deus em vão. Falar que é crente e não ser crente é tomar o nome de Deus em vão. Tome cuidado, meu querido. Deus é grande demais, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é todo poderoso, Ele é fogo consumidor. Glória a Deus, igreja. Meu querido irmão, busque cada vez mais entender a humilhação de Cristo Jesus. Está vendo, meu querido irmão? Deixou o esplendor de sua glória. Deixou o esplendor da sua glória. Isso é mistério. Estava na barriga de Maria e dominava todo o universo, comandava todo o universo. É mistério, meu querido. Graças a Deus. É para ser mistério mesmo, é para, como, né, o que faz o ateu duvidar, me faz e deve fazer você também glorificar. É mistério, é poder demais para mim. Glórias ao nome dele. Glória a Deus, igreja. Mas entenda a humilhação de Cristo. A humilhação dele não foi só ter morrido na cruz, não, meu querido. Foi ter se tornado homem. Tá? Ter vivido aqui nesta terra. Sendo o Senhor de todos, tornou-se servo de todos. Glória a Deus. E entenda, meu querido, que nós só temos acesso ao Pai, né, pelo poder de Deus. O Pai planejou. O Filho executou. E o Espírito está dentro de nós, operando esta salvação. Como diz o escritor de Hebreus, podemos entrar com ousadia diante do trono da graça. Sabemos que não entramos nem em nenhum lugar físico, né? Mas sabemos que interagimos com Deus pela fé. Entramos na dimensão de Deus, pode falar assim? Não, estamos na presença do próprio Deus, para exaltá-lo e glorificá-lo. Não porque nós sejamos alguma coisa, aliás, somos nada, somos pecadores, mas Jesus Cristo é Deus e morreu por nós. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus mesmo, igreja. Meu querido irmão, se eu estivesse no meio dos pentecostais aqui agora, seria um barulho santo, né? Seja renovado, meu querido, com o próprio Deus. Olha aqui, meu querido irmão, a última aplicação. Agrada-te do Senhor. Contemple o tamanho do seu Deus e que o seu coração possa achar paz. Toda ansiedade vai embora. Todos os projetos caem por terra diante da presença do Todo-Glorioso. Meu querido irmão, sabemos que a nossa percepção atual é falha, somos caídos, e a gente chega até a falar, né? Os serafins cantando santo, 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 que tedioso, é o homem caído falando.
Mas à medida que fomos tendo percepção do Deus grandioso, vamos pegar os nossos coroas, que são autoridade ou qualquer outra coisa, e vamos lançando diante dele. Ele é santo, santo, santo. Agrada-te do Senhor, meu querido irmão. Agrada-te do Senhor, porque este Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho. Além de tudo que ele é, nós devemos louvar por aquilo que ele fez. Ele entregou o seu único filho para nos salvar. E vai chegar um momento, Paulo profetizou, meu querido, Paulo disse para a igreja, chegará um momento que Deus será tudo em todos. Fique de pé. Fique de pé, meu querido irmão. Oh, meu querido.